Bom dia, irmãos. É bom estarmos juntos esta manhã para louvarmos o nome do Senhor e antes de começarmos a louvar juntos, vamos escutar o prelúdio. Desafiava então os irmãos a podermos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo capítulo 105, e desafiamos sempre os irmãos a terem uma Bíblia junto convosco quando assistem ao ato de culto, e vamos estar a ler Salmo 105, do versículo 1 até ao versículo 6, e diz assim a minha passagem: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, anunciai seus feitos entre os povos, cantai-lhe louvores. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai sempre a sua face. Lembrai-vos das maravilhas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos que proferiu. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. E o versículo 4 diz: Buscai o Senhor e a sua força, rendei graças. E nós vamos iniciar o nosso ato de culto cantando um canto que diz: Desperta o meu coração, nós queremos ver o teu nome. Santo, santo, santo. Brilhando como a luz da tua
vamos ter uma palavra de oração, Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos a oportunidade que tu nos dás, mesmo em nossas casas, em família, nós podermos louvar o teu nome, nós podermos cantar o teu nome, nós podermos ler a tua Bíblia, Senhor. E nós te louvamos, Pai, porque tu és um Deus fiel, um Deus de amor, Pai, um Deus soberano que tem um propósito, Pai, por trás de todas as coisas. E nós te agradecemos porque, apesar destas circunstâncias, Pai, que nós estamos a viver, apesar desta pandemia, Deus, nós te louvamos porque a tua graça, a tua misericórdia tem chegado até nós, Pai, e tu nos tens dado o pão diário de cada dia, Pai, e tu nos tens dado a sabedoria que nós necessitamos, Deus, e que realmente este culto seja para ti, Pai, este louvor chegue até ti e que nós possamos aproveitar este tempo para que possamos meditar mais na tua palavra, conhecer-te melhor, Pai, e que realmente, Pai, cada família te louve junta. Em nome de Jesus, Pai, nós os louvamos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte. O Senhor Jesus diz-nos no versículo 14, Mateus 5, 14: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. E a verdade é que nós somos a luz do mundo e mesmo em nossas casas, mesmo mantendo o distanciamento social, nós somos chamados a ser luz, nós somos chamados a espalhar a esperança, a espalhar o Evangelho às outras pessoas e a missão que Jesus nos deu mantém-se. Devemos proclamar o seu amor. Então nós vamos estar a cantar um canto que diz: a tua palavra é como a luz que alumia o meu andar. E realmente só a palavra de Deus é suficiente para que nós consigamos andar dia após dia mantendo a nossa confiança no Senhor Deus. Nós acabámos de cantar A Tua Palavra é como a Luz e nós de seguida vamos estar a cantar um canto que diz: todos necessitam de um amor perfeito.
perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva. E é este Deus que salva que nós precisamos continuar a proclamar às pessoas, nós continuamos a precisar de proclamar a salvação, este amor que cada um de nós precisa, esta esperança que cada um de nós precisa. Então vamos estar a cantar Todos Necessitam de um Amor Perfeito. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. É um Deus que salva. Aceitas com medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego para seguir teus passos, aqui me rendo. Bom dia, irmãos. Convidava que abríssemos as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 8, para ler do versículo 1, para sabermos até onde levamos o Evangelho. Porque nós devemos levar o Evangelho onde estivermos. Atos, capítulo 8, e vamos ler os primeiros
4 versículos. E iremos ler posteriormente o do versículo 5 ao versículo 8. Mas Atos 8:1 diz-nos assim: naquele dia, levantando-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e de Samaria. E uns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando mulheres e homens, os entregava à prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. A perseguição à igreja foi aumentando, foi sendo cada vez maior, sobretudo devido à coragem destes cristãos, destes nossos irmãos na fé, em anunciar a divindade de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, e ainda que os apóstolos tivessem sido proibidos, expressamente proibidos, de falar no nome de Jesus, eles continuavam a falar, continuavam a anunciar o perdão, continuavam a anunciar a salvação exclusivamente em Jesus. E Estevão teve a audácia em falar de Jesus diante de todos, fossem eles os principais sacerdotes, fossem eles anónimos cidadãos, e essa coragem, essa audácia levou-o à morte. Ele foi o primeiro mártir da história da Igreja Cristã por assumir incondicionalmente a sua fé em Jesus, mesmo em dias de grande perturbação. E pagou com a vida, mas ele manteve-se fiel a Jesus. Levou o Evangelho aonde estava. E depois da morte de Estevão, a Igreja teve de fugir de Jerusalém. Diz-nos o versículo 1 que, excepto os apóstolos, os demais discípulos foram espalhados. Uns fugiram para cidades e aldeias na região da Judeia e outros chegaram até Samaria, onde encontraram refúgio. Quando olhamos para esta perseguição, poderíamos pensar: chegou ao fim a Igreja. A recém-formada Igreja de Jesus, aquele grupo de homens e mulheres que vivia como uma comunidade que se apoiava, que vendia os seus próprios bens para partilhar, para que nada faltasse aos mais desfavorecidos. Podíamos pensar que a Igreja estava à beira do fim. Porquê? Porque as perseguições costumam ter este objetivo de apagar, de eliminar estes grupos minoritários e reduzi-los a nada. Geralmente passa por eliminar o líder, silenciar o líder. Depois, aqueles que estão mais próximos ao líder, e com esta perseguição todos estes passos estavam a ser cumpridos e a Igreja iria silenciar-se. Nós temos assistido a este tipo de movimentos ao longo de toda a história da humanidade. E a Igreja Cristã foi um desses alvos. Contudo, Deus tinha algo tremendo para mostrar àqueles crentes, mesmo perante uma situação tão grave como a que viviam. Tinha chegado a altura de cada um deles falar de Jesus a pessoas fora do judaísmo. Este era o objetivo de Deus, para que aquela igreja percebesse que as suas fronteiras não existiam, que as suas barreiras tinham de ser quebradas pela mensagem de Jesus. E se nos versículos 2 e 3 nós encontramos algumas pessoas cuidadosas com o corpo de Estevão para lhe dar um funeral digno da sua estatura espiritual, também encontramos o aumento da perseguição, e aparece-nos aqui o nome de Saulo, que transpirava ódio crescente contra a igreja, que prendia homens e mulheres, que os levava presos, que os arrastava, e realmente estes eram dias muito difíceis para os cristãos em Jerusalém. E estas prisões eram levadas a cabo por homens muito tementes a Deus, muito religiosos, pessoas comprometidas com a pureza doutrinária e que sentiam a necessidade de acabar com aquela seita que estava, na realidade, não a falar de Deus, mas a baralhar as pessoas, a confundir as pessoas. A dificuldade ainda estava no começo e a fuga era a única possibilidade de viver mais uns dias para aquelas pessoas que acreditavam em Jesus. Quando falamos de fuga, pensamos sempre, é o medo. Estamos a fugir, não conseguimos enfrentar os nossos medos. Eu gostava de recordar uma fuga. José e Maria, com Jesus ainda pequeno, tiveram de fugir de Jerusalém para o Egito. Fugiram para preservar as suas vidas,
e sobretudo a vida de Jesus, quando o rei Herodes mandou matar todas aquelas crianças. Interessante. A fuga nem sempre significa medo. Mas o versículo 4 diz-nos algo muito importante neste texto. No entanto, os que foram dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. É muito bonito ver que à medida que estas pessoas iam fugindo de Jerusalém, elas iam falando de Jesus, iam partilhando a palavra. Mas fica uma pergunta: o que é que eles anunciavam? O que é que eles partilhavam? Eles não passavam de um grupo de escorraçados, de fugitivos das suas próprias casas e ainda tinham algo a partilhar? O que é que eles partilhavam? Sim, eles falavam da ressurreição de Jesus. Parece que já foi há muito tempo, mas a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a mensagem da nossa vitória não pode ser apagada e ela deve ser anunciada. E foi isto que estes cristãos fizeram. Eles falavam da esperança que tinham em Jesus, na sua segunda vinda e na vitória que lhes estava reservada. Outra pergunta: mas qual vitória? Se eles estavam a fugir. Aquela fuga, diziam muitos, era uma fuga porque não tinham outra solução. Era uma fuga temporária. Mas a mensagem permanecia a mesma. Recordo que José e Maria também fugiram para o Egito com Jesus. E aquela fuga foi momentânea, mas a mensagem é contínua, permanece. A mensagem da salvação em Jesus. Assim como foi com José e Maria, também é agora com estes cristãos que se revela fundamental o plano de Deus para que mais pessoas venham a conhecer a pessoa de Jesus, para que outras pessoas cheguem ao arrependimento e cheguem à salvação pela graça, mesmo que vivam fora das fronteiras originais onde nos movimentamos. Jesus deu ordem aos seus discípulos para que estes fossem suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e na Samaria, até aos confins da terra. Atos 1:8. E esta ordem estava a ser cumprida. Há quem diga que os cristãos nem sequer se aperceberam de que estavam em Atos 8:1 a cumprir o que diz Atos 1:8. Há quem diga que eles estavam apenas a fugir, estavam apenas a preservar as suas vidas, mas eles tinham razões para partilhar, tinham razões para falar de Jesus. Há quem diga que eles talvez partilhassem o motivo pelo qual fugiam de Jerusalém. Mas temos a certeza, pelo texto bíblico, de que eles falavam de Jesus. Convenhamos, nem sempre somos audazes para falar de Jesus. Temos mais facilidade para falar das dificuldades pelas quais passamos. Temos mais facilidade em partilhar a tristeza que sentimos, por exemplo, por não podermos estar juntos hoje. Temos mais facilidade em olhar para as estatísticas e dizer que estão a morrer muitas pessoas, estão a ficar muitas pessoas infectadas porque a nossa economia está parada. Temos muitos assuntos para falar, mas de Jesus nós dizemos: bem, este é um assunto demasiado sério, é um assunto que exige muito conhecimento, então não pode ser conversado levianamente. Não falo, não digo. Sabem, estes cristãos estavam a fugir para poupar a vida, mas não deixaram de falar de Jesus. Estavam a sofrer mais do que nós estamos, mas não deixaram de falar de Jesus. E agora, lendo do versículo 5 ao versículo 8, Atos 5, 8, nós temos: e descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, e ouvindo e vendo os sinais com que operava, pois saíam de muitos possessos e os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, pelo que houve grande alegria naquela cidade. Olhamos para este versículo 5 e vemos que cristãos em fuga, ameaçados, privados das suas casas e da liberdade, como nós hoje estamos limitados à nossa liberdade, não se deixaram intimidar espiritualmente. E eles falaram de Jesus. Importante exemplo para nós. Podemos estar privados
de muitas das nossas regalias, das nossas condições que tínhamos anteriormente, mas não nos deixamos intimidar espiritualmente. Não deixamos de falar de Jesus. Não deixamos de anunciar quem Ele é. Ainda que não estivessem no seu ambiente natural, na sua zona de conforto, aqueles irmãos na fé, aqueles nossos irmãos na fé, não deixaram de falar de Jesus. Nós hoje somos desafiados a seguir o exemplo dos discípulos e falar de Jesus. Mesmo quando a vida não nos corre bem. Vamos falar do amor de Deus, mesmo quando entramos em layoff. Mesmo quando o nosso ordenado não é o que era. Mesmo quando nem sequer temos emprego, porque estávamos à espera daquele contrato que foi suspenso, que foi cancelado por causa da pandemia. Quando nós não temos a possibilidade de estar junto à nossa família, vamos falar de Jesus. Quando nos sentirmos privados do abraço, vamos falar de Jesus. Quando sentirmos que a saúde está a fraquejar, quando alguém próximo de nós está infectado, nós não deixamos de falar de Jesus. E este é o exemplo que queremos seguir, o comportamento que queremos imitar, ainda que nem tudo nos esteja a correr como o desejado, como o planeado. Deixem-me que vos diga, irmãos, testemunhar de Jesus não é uma obrigação. Não é um fardo, não é um peso sobre as nossas vidas que devamos cumprir, ou se desobedecermos, teremos uma consequência grave e a desobediência leva-nos a ficar curados de vergonha. Falar da transformação que Jesus faz na nossa vida não é uma obrigação, é uma partilha alegre, sem medo da rejeição, sem vergonha do gozo. É um privilégio. Repito, não é uma obrigação, é um privilégio. Porque fomos transformados e não temos medo da ridicularização, da rejeição, porque Jesus já morreu por nós, já venceu a morte. Sabem, irmãos, o medo bloqueia, mas a conduta destes cristãos anónimos, destes homens e mulheres cujos nomes nós não conhecemos, a conduta deles faz-nos perceber que ainda temos muito para dar. Em Romanos 8,35 diz-nos que a perseguição não nos afasta do amor de Deus. E neste caso, a perseguição até motivou a partilha da fé a outras pessoas fora daquele círculo de contactos dos crentes em Jerusalém. Então eu convido que nós, em Viseu, saibamos seguir o exemplo de uma igreja que foi perseguida, que viu alguns dos seus membros presos e ainda mortos. Vamos falar de Jesus, mesmo que tenhamos de ficar em casa? Vamos falar de Jesus, mesmo que não tenhamos o abraço, o beijo, o convívio, o calor humano uns com os outros? Vamos falar de Jesus, mesmo que à nossa volta se fale de tanta coisa diferente? Se partilhe tanta informação que nada tem a ver com Jesus? Todas as pessoas necessitam de saber de Jesus e nós podemos ser quem lhes fala da salvação pela graça. O versículo 6 conta-nos como Filipe, um dos diáconos, foi até eles. Diz-nos, e descendo Filipe foi à cidade de Samaria e pregava-lhes a Cristo. Filipe vai a Samaria anunciar o Evangelho. As boas novas chegam a esta região samaritana, aquela que na maioria do ministério de Jesus o rejeitou. É verdade, os samaritanos, enquanto Jesus esteve na terra, rejeitaram, tinham aquele preconceito, então não aceitaram Jesus. Mas também foi naquela região em que toda uma aldeia acreditou que Jesus era o Messias, não apenas pelo testemunho daquela mulher cujo comportamento, o estilo de vida era reprovável, mas como aqueles homens fizeram questão de dizer em João 4,22, agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então Filipe tinha muito trabalho a fazer em Jerusalém. Mas interessante, ele não está em Jerusalém, versículo 6, ele está em Samaria. Certamente que como um diácono, ele teria muitas famílias destroçadas a necessitar do apoio e ele seria muito útil em Jerusalém, seria muito necessário. Mas versículo 6, ele vai para Samaria porque foi para lá onde Deus o enviou. O diácono evangelista é chamado e vai. Deus chama Filipe para sair de Jerusalém e ir para Samaria
E Ele vem. Outro bom exemplo a seguir. Quando servimos, não somos donos do serviço. Quando servimos, não somos donos do serviço, mas estamos ao serviço do dono. E Filipe não era dono dos dons que tinha recebido. Ele era o gestor. E a melhor maneira de gerir era a obediência. Então o desafio para nós também passa por saber viver em obediência à vontade de Deus, mesmo que tenhamos de sair da nossa zona de conforto, mesmo que tenhamos de falar com pessoas que não simpatizamos à primeira, pelas quais temos alguns preconceitos, não nos deixemos vencer por eles. E lembremos-nos, Deus não chama desocupados. Deus chama aqueles que servem, aqueles que se envolvem. E Filipe respondeu favoravelmente à chamada de Deus. Foi até Samaria anunciar o Evangelho. Eu gostava de realçar aqui um aspecto. Não foi de férias, não foi descansar, não foi dar uma vista turística em Samaria. Ele foi lá trabalhar. Ele foi lá anunciar Jesus. Ele foi falar da sua vinda, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e da segunda vinda futura. Sigamos estes bons exemplos. Diz-nos o texto que com o ministério de Filipe, versículo 8, houve grande alegria naquela cidade. A cidade ficou transformada com a chegada do Evangelho. As pessoas escutavam, ouviam o que Filipe lhes dizia e viam o que ele fazia. Aquelas pessoas tornaram-se crentes em Jesus, de tal forma, como li no versículo 8, fala da cidade estar com grande alegria. Ter havido uma grande alegria naquela cidade. Pode parecer estranho para alguns, mas não é. Deus quis dar a alegria aos habitantes de Samaria. E para isso foram necessários alguns crentes foragidos, alguns crentes com medo para poupar as suas próprias vidas que foram para Samaria, para que aquela cidade se transformasse. O medo paralisa, mas a obediência traz vida. Eu acredito que existem bolsas de tristeza em todas as cidades e Viseu não é exceção. E essas bolsas necessitam de ser erradicadas. E essa tristeza só pode passar com a chegada da mensagem libertadora de Jesus. A tristeza só acaba com a chegada da mensagem libertadora de Jesus. Podemos não realizar os sinais que Filipe realizou. Lemos no versículo 6 e 7, as multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia e ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois saíam muitos possessos, os espíritos imundos e clamavam em alta voz e muitos cegos e coxos eram curados. Podemos não realizar os mesmos milagres que Filipe realizou, mas temos a mesma mensagem. A mensagem da alegria, a mensagem do perdão, da restauração que Filipe levou, nós também levamos. Temos a mesma esperança que ele teve e podemos seguir o exemplo de fé de todos aqueles crentes em Jesus que falaram aos samaritanos. O mês de maio ainda agora começou e somos desafiados a seguir o exemplo dos discípulos que não se intimidaram com perseguições, com prisões, até com a morte de alguns dos seus irmãos, não se deixaram vencer pela opressão que sentiam e nem tampouco pelas barreiras sociais, pelos preconceitos que existiam, e eles foram falar de Jesus. Nós hoje somos desafiados à obediência a Deus. Interessante que estamos num patamar diferente. Não podemos sair de casa. Eles tiveram de sair das suas casas. Nós não podemos sair de casa. Crê-se que daqui a umas poucas semanas já poderemos estar juntos. Crê-se que daqui a umas poucas semanas já possamos retomar o nosso dia-a-dia profissional, enfim, uma normalidade diferente daquela que tínhamos, mas já possamos pelo menos sair de casa com máscaras, com outras proteções de saúde, mas eu gostava que nós, neste mês de maio, pudéssemos sair com o mesmo exemplo que tiveram estes cristãos em Jerusalém. Onde quer que estejamos, vamos levar a mensagem do Evangelho. Com quem quer que estejamos, vamos falar de Jesus. Mesmo que sejam situações muito complicadas, mesmo que estejamos no hospital, mesmo que estejamos num centro de saúde, ainda que estejamos desempregados, vamos falar de Jesus.
Vamos assumir que este mês de maio é o mês da partilha do Evangelho. Vamos assumir com todo o afinco esta responsabilidade de falar de Jesus. Eu desafio que nós o façamos sem medos e sem vergonhas. E possamos levar, como diz o versículo 8, terminando, pelo que houve grande alegria naquela cidade. A cidade de Viseu precisa da alegria de Jesus. E nós somos chamados a levar essa alegria. Que Deus nos abençoe e nos conduza em cada momento das nossas vidas. Acabámos de ouvir um bocadinho do início da evangelização. Acabámos de ouvir um bocadinho da história de Estevão e como a perseguição fez com que os apóstolos realmente fossem para outros sítios e continuar a espalhar a mensagem do Evangelho. E é interessante que em Atos 1:8 Deus enviou o Espírito Santo para que nos pudesse capacitar, para que nos pudesse orientar em todas as coisas e realmente depois em Atos 8 os discípulos vão começar assim a evangelizar ativamente por outros povos. Eles vão sair da sua área de conforto e vão começar a falar a mais pessoas, a mais povos, a mais nações e nós somos desafiados a isso. Então, antes de terminarmos o nosso ato de culto, nós vamos estar a cantar uma música que diz: semear a palavra sem se importar se ele cairá em terra boa, ou plantar uma semente, saiba que o Senhor somente poderá fazê-la germinar. E a nossa função é realmente semear, a nossa função é falar e o resto do trabalho pertence ao Senhor Deus. Então vamos estar a cantar semear a palavra. Semear a palavra. Semear a palavra sem se importar se ela cairá em terra boa. Faz plantar uma semente, saiba que o Senhor somente poderá fazê-la germinar. Semear a palavra sem se E a verdade é que se nós semearmos a palavra, o Senhor Deus tem a capacidade de fazer as pessoas chegarem-se a Cristo. E nós vamos agora ter um tempo de pós-lúdio, um tempo enquanto escutamos o instrumental e vamos aproveitar este tempo para orarmos a Deus, para termos um tempo de oração silencioso ou em família e levarmos a Ele todas as nossas angústias, as nossas preocupações, as nossas aflições, que realmente este seja um momento calmo e possamos estar silenciosamente na presença de Deus.